Bem-vindos a mais uma aula do canal Beck Studio. Eu sou o Fábio Beccari e para começar 2021 vou atender um pedido que recebi ontem, depois da postagem do primeiro vídeo tutorial sobre brushes e o visualizador de brushes. Não era nem um vídeo tutorial, né? Era um download de um utilitário. Mas começando então, de fato, com tutoriais do básico ao avançado, e me mandem também o que você deseja aprender, que eu vou fazer o possível para poder atender e também gerar conteúdo para o canal. Então entrou em contato comigo um organizador de um evento, que provavelmente é de MMA ou boxe, que ele vai fazer um torneio depois que acabar a pandemia, só que ele já quer o material de divulgação, onde ele fará, vai se chamar luva de ouro ou Gold Glover, sei lá como que vai chamar o evento. E ele queria que a luva fosse de ouro, né? Ele falou que já procurou na internet, só que ele queria que a luva fosse da mesma marca dos patrocinadores. Então eu vou explicar como criar este efeito aqui para criar o logo do evento, mostrar para ele como que ele pode transformar a luva em ouro, né? Uma luva de ouro, e também serve para diversos outros objetos, contanto que tenha uma boa qualidade de imagem e também iluminação, com efeitos distintos de iluminação, que é o caso dessa luva aqui que eu achei na internet. Eu vou abrir o documento. Eu estou utilizando o Photoshop CC 2021, a última versão atualizada, para a gente já começar o ano arrebentando com tudo que há de mais moderno tecnologicamente da Adobe. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, primeiro você perceba que a luva tem detalhes de iluminação. Então, já que o rapaz vai tirar a foto da luva do patrocinador, ele falou que tem câmera boa, tem tudo, então posicione a luva de uma forma legal, onde haja um fundo fácil para retirar, como esse aqui, para não ter trabalho, já facilita bastante, e com um macro bem escolhido aí para que fique todos esses detalhes aqui da luva, que isso que vai melhorar muito o efeito final. Então vamos lá, primeiro passo aqui é remover esse fundo. Então para isso é muito simples, eu vou selecionar aqui a minha varinha mágica, Magic Wand Tool, vou dar um clique aqui no branco, dei um clique. Agora eu vou manter o Shift pressionado, porque ele não selecionou essas partes aqui. Shift, dá um clique aqui no meio, pronto, Shift, aqui também, dá um clique, selecionou. Tal. Só que o que eu fiz a seleção? Eu fiz a seleção do branco. Então se eu quiser aplicar uma máscara aqui, ele vai esconder o que está selecionado, o branco. Só que eu quero que ele esconda a luva. Eu posso simplesmente inverter a seleção pelo comando de Select Inverse, então ele vai selecionar o contrário, né, no caso a luva, ou simplesmente eu quero criar uma máscara, eu vou manter a tecla Alt pressionada e dar um clique aqui no botãozinho da máscara. Se eu não manter o Alt pressionado e dar um clique, ele vai esconder o branco. Com o Alt pressionado, ele vai inverter automaticamente a seleção e vai me revelar somente as luvas. Aqui na máscara, eu vou manter a tecla Alt pressionada, vou dar um clique, você vê que o corte da imagem foi um corte seco, né? E até aqui no cantinho ele não pegou a seleção geral, não sei porquê. Então o que eu vou fazer, o primeiro passo aqui, é dar uma refinada nessa máscara aqui, para que a suavização também do recorte fique muito mais realista. Então, um pixel de blur, 2 pixels, então eu vou pelo comando File, Blur, posso selecionar o comando Blur aqui, um só. Ó, mais ou menos posso aguentar mais um pixel. O comando Blur ele aplica um pixel de blur. E aplicar o blur de novo aqui. 2 pixels, tá ótimo. Agora ficou um filete aqui, não entendi o porquê que ele não fez a seleção ali, mas tudo bem. Vou selecionar esse filete aqui também, só porque não selecionou, e vou pintar de preto. Como preto é a cor do meu foreground aqui, Alt Delete na máscara, hein? Alt Delete na máscara, pintou de preto ali, e aqui também embaixo também não selecionou. Curioso isso. Alt Delete e Ctrl D, retira a seleção. Clicando aqui agora na visualização das luvas, eu volto aqui, tenho um recorte muito mais suave e tranquilo aqui da minha máscara. Beleza, vamos criar um background aqui para fazer o efeito ficar mais bonito. Vou manter a tecla Ctrl pressionada e dar um clique aqui nesse botãozinho de mais aqui do painel de layers. Isso faz com que seja criado um layer abaixo do layer que está selecionado. Ctrl pressionado, dá um clique aqui, já criou o layer aqui. Vou fazer algumas alterações nas cores aqui, vou pegar um tom de vermelho da luva, vou fazer com o próprio, um tom mais escuro da luva aqui, ó. Eu arrasto para fora o conta-gotas, deixa eu selecionar a cor que eu quero, vou pegar um tomzinho um pouquinho mais acentuado da luva aqui, e esse aqui vou pegar um tom um pouquinho mais claro do vermelho aqui, a cor do background, vou colocar um tomzinho
mais claro, pode ser um pouquinho mais claro aqui, não nem tanto. Ok, vou na ferramenta de gradiente, tecla de atalho a letra G de gato, e vou selecionar aqui essa primeira opção aqui, que é a transição entre as duas cores. E vou colocar aqui neste modo, que é o modo que faz o círculo, né? Faz circular. Então daqui do meio do meu documento para a ponta, eu vou clicar e arrastar, então ele vai criar este efeito dramático aqui. Eu, na verdade, não ia nem fazer o fundo, mas é para já responder algumas perguntas. Me perguntaram onde estão alguns filtros do Photoshop. A pessoa está procurando aqui, acostumada a procurar nessa lista, mas alguns filtros eles foram tirados daqui, como é o caso do Texturizer. Então, para você achar esses filtros antigos do Photoshop, você tem que ir no Filter Gallery, a galeria de filtros. Então, aqui selecionando este layer, eu vou em Filter Gallery e vou abrir aqui a opção de textura. Tá vendo? Aqui eu tenho as opções de textura, de sketch, coisas que já não estão sendo mostradas ali naquele menu. Então eu tenho todos eles aqui. Não sumiu não. A Adobe não foi louca de tirar. Então eu vou criar uma textura aqui, pode ser, deixa eu ver se Burlap fica legal. Burlap não fica bom não. Canvas. Canvas fica legal. Vou colocar de Canvas, vou aumentar um pouquinho mais o relief aqui. Vou colocar o aonde está batendo a luz, vou colocar da direita ou da esquerda, vou colocar de baixo. Pronto. Não, de baixo não ficou legal não, vou colocar em cima. Vou colocar top. Se ficou melhor um pouquinho, clicar em OK aqui. E já era. Fez o efeito aqui da cor da luva. E vou dar mais dramaticidade aqui. Ctrl L ou Image Adjustment. E o comando aqui de Levels, que é o Ctrl L. E vou escurecer um pouquinho os tons escuros, os shadows, e os tons médios. Vou deixar o background um pouquinho mais escuro, mais legal. Bom, então vamos passar de fato para o que interessa, que é o efeito de ouro aqui. Agora é o seguinte, eu posso fazer o rasterize no layer, achatar o layer, deixar a máscara já com o corte definitivo, ou não. Vou preservar a máscara para que se eu quiser fazer algum ajuste fino. Esse passo aqui eu vou duplicar o layer aqui só para fins de comparação no final, mas não é necessário esse passo para criar o efeito. Então eu vou só clicar neste layer, manter pressionado e arrastar para o ícone de mais aqui, o sinalzinho de criar um novo layer. Então ele vai criar um novo layer acima para mim e vou retirar a visualização clicando aqui no olhinho deste layer de baixo. Simples. Com este layer selecionado, o primeiro processo que eu tenho que fazer aqui é retirar todas as informações de cor aqui. Eu posso fazer tanto pelo Black e White, pelo comando, ou através do comando simples Desaturate, tirar completamente as informações de cor da imagem e preservar somente as escalas de cinza. Então vamos lá, em Image, Adjustment e o comando Desaturate, que é o Shift Ctrl U. Então ficou preto e branco aí, exatamente isso que eu quero. O detalhe de seleção de imagem que eu falei, de ter uma boa iluminação, escolher uma imagem de qualidade que vai diferenciar o resultado final, são esses efeitos aqui, ó. Os tons escuros, os tons medianos de cinza, os highlights, esses brilhos mais intensos. Isso vai fazer com que fique muito melhor o resultado. Bom, fez essa parte, até o Desaturate aqui tirou a informação de cor. Agora sim vai duplicar de novo esse layer. Clica e arrasta aqui para o ícone de Create New Layer ou o comando Ctrl J, simples. Agora, com este layer selecionado, eu vou inverter a informação de cor. Ou seja, onde vai ficar branco vai ficar preto, onde está preto vai ficar branco, como no caso aqui do nome do patrocinador. Então eu vou lá em Image, Adjustments e a opção Inverte, o Ctrl I. Então ele inverteu as cores da imagem. E também vou mostrar, eu quero que este layer interaja com o layer que está abaixo, me mostrando a diferença de cor ou de movimentação de pixels. Então para isso eu vou utilizar o Blend Mode aqui, a mesclagem Difference. O que ele me mostrou aqui? O Photoshop analisou os dois layers, comparou. Ele dá diferença no caso de movimentação, se um pixel é diferente de outro, ou uma tonalidade de cor é diferente da outra. Isso serve até para você fazer comparação se uma imagem original foi mexida. Se der diferença é porque teve alteração, teve manipulação na imagem. Isso falaremos futuramente. Bom, fez esse processo, agora vamos unir esses dois layers com o comando Ctrl E ou pelo comando Layer Merge Down. Vai fazer
a união desses layers, só que antes ele vai me mostrar um aviso aqui. Por quê? Porque ele tem a máscara aplicada aos layers. Então ele quer que eu aplique o comando apply aqui, ele vai aplicar, vai remover a máscara, ou se eu quero preservar a máscara, eu vou preservar a máscara. Clicar no botão Preserve. Agora vamos repetir o mesmo processo. Processo fácil. Duplicar o layer de novo. Ctrl J ou clique e arrasta aqui para o ícone de criar um novo layer. Vai lá pelo comando Image Adjustment, Invert, novamente o Blend Mode para o modo Difference. Esse efeito é rápido, esse efeito é que eu estou explicando os detalhes, mas é bem rápido, coisa de 2 minutos. Inverteu aqui, colocou em Difference também o layer, inverteu as cores, colocou em Difference como fez o processo anterior e une de novo o layer. Tá vendo? Olha os highlights aqui, isso que vai ser importante para o efeito de ouro, porque o resto é só efeito de cor, de balanço de cores. Agora eu vou manter selecionado, Layer Merge Down, a mesma opção de preservar a máscara. Feito isso, tá tranquilo. Agora só com layers de ajuste, 3 layers de ajuste no máximo, se necessário, dependendo da imagem. Então eu vou clicar aqui no botãozinho de criar o layer de ajuste e vou já na opção de balanço de cores, o Color Balance. Então abriu aqui minha propriedade de configuração do Color Balance. No Midtones, isso é importante porque cada imagem não vai ter um número certo. Cada imagem é um detalhe. Só que você só vai mexer no slider do Cyan para o lado Red e do Yellow pro lado Yellow aqui. Isso nas 3 opções: Midtones, os tons médios, os shadows e os highlights. Então primeiro vamos começar com os midtones, os tons médios. Eu vou arrastar aqui para o lado do amarelo, colocar mais ou menos aqui em menos 60 e um pouquinho aqui do ciano para o lado do red. Colocar aqui uns 12 mais ou menos. Agora vou lá nos shadows, clico aqui no drop down e seleciono shadows, mesma coisa. Arrasta aqui os shadows, olha só como é que já ficou o dourado, interessante. E para escurecer um pouquinho mais, vamos mesclar com uma cor vermelha. Olha só o efeito como já está muito parecido com o ouro. E vamos também, é claro, nos highlights. Highlight pouquinha coisa, só aumentar um pouquinho o brilho aqui. E o ciano também, olha só que legal. Só que o interessante aqui é que eu estou fazendo essas alterações, ele está alterando também este layer meu do background, para ver que mudou completamente a cor. Então eu vou clicar neste botãozinho aqui que é do clip, para que ele faça o clip em mask e essas alterações que eu fiz de cor sejam visíveis ou altere apenas o layer que está abaixo dele. Bom, vamos a mais um layer de ajuste, um pequeno ajuste fino aqui de níveis. Então vamos lá no ícone de layers de ajuste, Levels. Eu vou escurecer um pouquinho os shadows, pouca coisa, e os tons médios também. Isso aqui representa os shadows, os tons mais escuros da imagem, os tons médios e os mais brancos, o branco da imagem, os highlights. Então eu vou clicar no shadows, vou arrastar um pouquinho para o lado aqui, pouquinha coisa, e os midtones também. Acho que vai ter muito shadows, já aqui em 14 mais ou menos. Ótimo. E vou clicar no botão de clip aqui também para pegar só na luva. E agora o que vai dar o diferencial, o último ajuste aqui. O que vai dar o diferencial incrível é a vibração da cor. Então a gente vai utilizar o comando, o layer de ajuste, Vibrance. Selecionar Vibrance e vamos aumentar o Vibrance aqui. Olha só o efeito, olha a diferença. Vou até colocar o Clip em Mask aqui também já, para agir só nesse layer aqui. Olha a diferença, sem ou com a vibração da cor. Olha o efeito muito semelhante a ouro, muito. Simulação quase que perfeita. E dependendo da imagem, outros ajustes que você vai fuçando aqui, por exemplo, aqui você criou os layers de ajuste, você pode voltar em qualquer um, desde o Color Balance lá, para aumentar um pouquinho a cor, ó. Olha só como você deixa mais ou menos, muda para o shadow de novo, se foi muito, ó. Você vai regulando até chegar no nível mais parecido com ouro. E isso varia de imagem para imagem. Então você ainda pode completar aqui, pegando este layer, dar um duplo clique aqui nos estilos de layer e aplicar um Outer Glow, um brilho externo à imagem, para dar mais destaque. Um brilho externo aqui, vamos ver, se colocar um pouquinho, aumentar só um pouquinho mais o brilho aqui, colocar um pouco mais claro. Ok, e o size aqui também, ó, efeito de ouro bem, até ser assim, só que tirar a opacidade, só um efeitozinho de brilho a mais, até aqui também ajustar um pouquinho
escurecer um pouco mais esse background aí para aparecer. Fazer assim, aplicar um blur, Gaussian blur, para ficar mais dramático ainda a cena. Aqui e já era. Só um efeitozinho aí básico aí. Pode até ajustar os levels aqui também. Cadê o levels aqui? Tirar um pouquinho só, tá muito escuro aqui. Aí, ó. Olha aí como fica bem legal o efeito. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado dessa primeira aula, resolvendo já o problema aí de um aluno nosso aí, um seguidor do nosso canal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um excelente 2021 e até a próxima aula.